ouve pra mim? Obrigado. Joia. Ok, pessoal, abra a página 29, ok? A gente vai continuar o que a gente estudou na aula passada, tá bom? Bom dia, Albert. Bom dia, Júnior. Bem, isso, pega uma cadeira, ou a branca ou a azul, se vocês quiserem. Isso aí. Bem, Albert. Bem, graças. Muito bem, pessoal, é o seguinte. Antes de começar só... Não, a gente avisa depois, então vamos começar, ok? Depois a gente dá os avisos. A gente, semana passada, começamos a estudar a porção de Noé, certo? Então, nós começamos a explicar, consta aqui que não era um homem justo, um tzadik. Então a gente começou a explicar o que é tzadik. Explicamos que existem, o Talmud, ele divide o povo judeu em 5 níveis, ok? Vocês se lembram os níveis? Me ajudem então. Tzadik perfeito. Imperfeito. Intermediário. Isso, muito bem. Perverso imperfeito, perverso por completo. Perverso perfeito, por completo. E semana passada a gente começou a definir o nível de tzadik imperfeito, um justo imperfeito, ok? Vocês até acharam no início que era um justo imperfeito, né? Mas depois a gente viu que um justo imperfeito é uma pessoa extremamente elevada espiritualmente, um homem muito, muito especial. Esse tzadik imperfeito, falamos que, ou seja, ele tem nós temos 2 almas, uma alma divina e uma alma animal. E o tzadik perfeito é aquele que conseguiu pegar uma animal dele e botar para dormir. Nocauteou ela está desmaiada, ela não dá sinal de vida, e quem rege o corpo dele é somente a alma divina. Portanto, um tzadik desse, ele não tem raiva, porque a alma divina não tem raiva. A alma divina é uma parte de Deus, ela não tem raiva. Ela não tem inveja, ela não tem ciúmes, ela não tem preguiça, ela não tem gula, ela não tem desejos impróprios, ela não tem nada de ruim. É pura, perfeita. Ela usa o tempo dela o máximo possível para fazer coisas produtivas e boas. Então, por exemplo, eles não têm um tzadik imperfeito, não bate papo furado, não fica vendo o jogo de futebol, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, etc. Ele não assiste o Jornal Nacional, porque ele, não que o Jornal Nacional seja ruim, certo? Mas tem coisa melhor para fazer nesse horário, né? Ele pode estudar, ele pode fazer coisas boas para a humanidade, em vez de ficar só recebendo informações que talvez não vão ajudar ele em nada. Quanto mais ainda novela das 8, etc. Fantástico, essas coisas. Ele não fala palavrão, ele não fala fofoca, ele não fala mentira, ele não fala maledicências. Então, esse é um justo imperfeito, ok? E aí vocês fizeram uma pergunta muito boa, qual que era? Que pergunta fizeram? O que seria mais perfeito ainda que o justo imperfeito? O que seria o justo perfeito? Afinal de contas, o imperfeito já parece perfeito, né? Então hoje nós vamos falar sobre o justo perfeito, ok? Então assim, justo perfeito, tá baixo? Não sei como muda o volume aqui. Vou tentar falar mais alto. Aproximar o computador. Tá? Vou botar reclamando. Ok, vou tentar falar mais alto. Muito bem. O que seria então um justo perfeito? O justo perfeito, ele pegou a alma divina dele, ok? Ele pegou a alma animal dele e ele transformou a alma animal em alma divina. Essa é a diferença entre o perfeito e o imperfeito. Ele pegou a alma animal e transformou em alma divina. Você pode perguntar qual a diferença. Na prática, o perfeito também não mente, não rouba, não engana, não tem gula, não tem preguiça, não tem raiva. Igual o imperfeito. Qual a diferença na prática se eu transformei a alma divina em animal ou se eu só botei a alma animal... Desculpa. Qual a diferença na prática se eu transformei a alma animal em alma divina ou se eu botei a alma animal para dormir? Que diferença isso faz?
Você? Não escutei? Enriquece o ganância. Você enriquece A parte espiritual? o céu. Ganeden, Ganeden. Parte espiritual. É. Ok, ok. Boa opinião, mas... Bom, a diferença na prática é a seguinte, em dois pontos. O primeiro ponto é no fazer o bem, e o segundo ponto no fugir do mal. Eu vou explicar melhor o que significa. Fugir do mal é assim. O tzadik, o justo imperfeito, como ele tem um mal dentro dele, está dormindo o mal, ok? Não dá sinal de vida, mas faz parte dele. Como faz parte dele, ele não consegue rejeitar o mal, abominar o mal externo quando ele vê. Ou seja, ele vê uma pessoa comendo pela gula. Aquilo não incomoda tanto ele. Ele não tem gula, mas o fato de ele ver uma pessoa lá comendo assim um prato de, não sei, batata frita ou mousse de chocolate, comendo com aquele desejo, não incomoda ele, ok? O tzadik completo, perfeito, quando ele vê isso, ele vê um mal, ele não tem mal dentro dele, ok? Nem dormindo. O mal se transformou em bom. Então ele tem repúdio àquilo, ele tem asco, nojo, ele tem náuseas, ele sente, ele se repele por aquilo. Vocês sabem, está escrito na Kabbalah que tem uns anjos que eles são chamados de Krevai. Krevai em hebraico significa intestino. E esse é o nome dos anjos, intestino. Por quê? Porque eles têm uma função semelhante ao intestino, esses anjos. Eles absorvem em cima nos mundos espirituais toda a parte boa, todo o prazer espiritual que existe naquele fluxo, naquela energia que está descendo para o nosso mundo. É igual um intestino. O intestino você come o alimento. O intestino ele pega, absorve aquilo que é bom para o corpo e que não é, vai para o intestino reto e vai embora. Expele. Assim também, esses anjos eles têm um papel semelhante ao intestino. Eles absorvem tudo que é bom e o que é ruim cai aqui embaixo e vira os prazeres materiais. Assim está escrito. Então, está escrito na Kabbalah que os prazeres materiais são o excremento dos anjos do intestino lá em cima. Conta até a história de dois Hassidim que moravam em Lubavitch. Lubavitch era interior, era um interior, campo. E eles uma vez, os dois tiveram que ir para Moscou. Eles nunca tinham ido para uma cidade grande, sempre viveram no campo. E quando eles chegaram lá, eles viram lá o Kremlin, viram lá a Praça Vermelha, viram outras coisas bonitas, construções bonitas. Aí um virou para o outro e falou, olha, esse anjo aqui deve ter tido uma dor de barriga muito grande. Então, um justo perfeito, quando ele vê uma pessoa comendo um mousse de chocolate, olha, eu imagino que ele deve querer tirar as tripas para fora, porque deve ter uma, uma, uma repulsa por aquilo muito grande. Imagina só, vou dar um exemplo assim, bem, para a gente tentar entender o que é isso, vou dar um exemplo bem kitsunin, não sei como é que fala em português. Bem extremo, assim. Imagina que você foi convidado para uma festa num buffet bom, vai no França, um casamento, né? Então chega o garçom serviu para você, ele chega, olha, nós temos salmão, tem ovas, o que o senhor vai querer? Você pede salmão. Aí a gente coloca salmão no seu prato. Aí ele vai pro teu vizinho, pergunta ao senhor, o que o senhor quer? Ele fala, olha, eu não gosto muito dessas coisas, assim, eu gosto de fezes. Então assim fala, não serve aqui um pouquinho de fezes? Aí você olha pro lado, o garçom fala, olha, na nossa cozinha nós não servimos esse tipo de alimento, mas a gente tem aqui no toalete, o senhor que eu posso tentar providenciar. Ele fala, pois não. O garçom vai lá no toalete, ele sai com o prato, assim, mas ele passa primeiro na cozinha, porque é na França, né? Tem que sair com salsão, com hortelã em cima. Ele serve para o seu vizinho. E você está lá comendo salmão e de repente vem aquele odor assim nas suas narinas, né? E o homem pega uma garfada assim cheia, começa do seu lado,
E cada vez o cheiro fica mais forte, né? Porque ele está agora manipulando aquilo. O que você sentiria nesse momento? Olha, você queria tirar tudo, certo? Então, um justo perfeito, eu imagino, quando ele vê uma pessoa comendo um mousse de chocolate assim, ele está vendo que aquilo é o excremento do intestino dos anjos lá em cima. Mesma coisa. Ele tem abominação ao mal. Ao mal, tem abominação aquilo. O quarto Rebbe de Chabad, vou contar uma história para vocês. Ele uma vez, vieram no ouvido dele falar para ele Lashon Hara. Lashon Hara, vocês sabem o que é? Isso. E ele ficou tão desesperado quando ele percebeu que aquela pessoa ia falar um Lashon Hara no ouvido dele, que ele conseguiu tirar a audição do ouvido, ele conseguiu ficar surdo, de tanto desespero que ele teve, e não escutou o Lashon Hara. Quando o homem foi embora, ele tentou devolver a audição, e ele conseguiu, mas não 100%. E ele teve problemas auditivos até o final da vida dele por causa disso. Por quê? Porque para ele, falar Lashon Hara, escutar Lashon Hara é pior que a morte. Então ele ficou tão desesperado que ele conseguiu até ficar surdo momentaneamente. Você lembra aquelas histórias do Holocausto? Que tinham pessoas, os judeus, que quando avisaram que os nazistas estão chegando, eles conseguiram se colocar em lugares, em esconderijos, e depois eles não conseguiam sair direito. Porque na hora do perigo de vida, a pessoa faz qualquer coisa. Ele entra por frestas que, numa situação normal, a pessoa não conseguiria entrar. Certo? Então aqui o Rebbe também, no momento desse, que ele ia escutar um Lashon Hara, ele conseguiu ficar surdo. Então, esses tzadikim completos, eles fogem do mal, assim está escrito, como fugir da morte. Certo? Para eles isso aí é terrível. Eles abominam o mal ao extremo. O que não acontece com o justo e imperfeito. Ok? Isso é a primeira diferença que a gente pode falar. E a segunda diferença não é no fugir do mal, é no fazer do bem. Fazer o bem. Como assim fazer o bem? Então assim, o rei Salomão ele escreve em Coelet, Eclesiastes, um pasuk, um versículo que fala Rov Tvuot Bekoach Shor, que o boi, quando ele puxa o arado, ele consegue fazer muito, a fazenda traz muita, a safra é muito maior do que quando o homem puxava o arado. O boi ele tem muita força. Então, assim fala o rei Salomão, que quando o boi puxa o arado, então você consegue muita safra, muito colheita. O que o rei Salomão quer dizer? Não somente isso, porque isso é muito simples, né? Qualquer um sabe. Mas o rei Salomão também quis dizer que quando você pega o seu boi que está dentro de você, seu animal, sua alma animal, e transforma isso em santidade, em divino, então aí você tem uma força estúpida para fazer coisas boas. Uma força muito grande. Certo? Uma força animal, como a gente costuma falar, para fazer coisas boas. E esse é o tzadik completo. O tzadik completo ele tem uma força muito grande para coisas boas. E a gente via isso na Torá, nos sábios. Por exemplo, nós vamos pegar o patriarca Jacó. Então, na Torá não está explícito, mas os comentaristas falam que ele ficou 14 anos estudando numa yeshiva, num seminário, para estudar a Torá. Na verdade, de quem que era esse seminário? Do Shem e do Ever, o filho, os descendentes do Noé. Ele estudava a Torá lá, ficou 14 anos. Durante esses 14 anos, não teve uma noite que ele dormiu mais que meia hora. Imagina, isso aqui é algo sobrenatural, não é humano. Não é humano. Certo? O rei Davi está escrito no Talmud também, que ele acordava toda noite meia-noite. Ele nunca dormiu depois de meia-noite. O que ele fazia? Ele ficava lá julgando casos no tribunal rabínico dele, ficava fazendo os salmos, cantando para Deus, escrevendo os salmos. Então, imagina também uma pessoa que nunca dorme depois de meia-noite. Acho que neurologicamente não... Pergunta ao neurologista, acho que o cara pira. Não funciona. Mas eles eram assim. E a gente, na nossa geração, a gente pode testemunhar o Rebbe de Lubavitch também. Certo? E eu posso testemunhar isso porque eu vi isso, que eu estava lá. Eu estudei lá em 91, 92, 93, 94.
A gente acompanhava o Rebbe, coisa assim, muito impressionante. O Rebbe todo domingo, ele ficava 6 horas de pé distribuindo dólares. Né? Tinha uma fila que dava a volta ao quarteirão, mas uma fila muito grande. Viam lá cerca de 5 mil pessoas, mais ou menos, é o que se estimava, por domingo. Eram 6 horas. As pessoas passavam assim muito rápido na frente do Rebbe, pegavam um dólar, o Rebbe dava uma bênção e a pessoa ia embora. Algumas pessoas tinham oportunidade de pedir alguma coisa, uma bênção específica, algum conselho. O Rebbe dava assim, mas era muito rápido, as pessoas iam embora. Enfim, esse dólar você guardava e dava um outro para tzedakah, para caridade. E o Rebbe ficava todo domingo 6 horas dando dólar, mas de pé, ele não sentava. Eu me lembro, naquela época, o Rebbe tinha 90 anos, 91, 92 anos. Você pega um rapaz de 21, 22 anos para ficar de sentinela 6 horas, não aguenta, certo? O Leão foi sentinela já no exército, dá para ficar 6 horas de pé, não? Então, você não consegue ficar 6 horas de pé. Um jovem não consegue ficar 6 horas de pé. Você pega o pessoal lá que a gente falou do Kremlin, da Praça Vermelha. Então tem os guardas lá, certo? A cada hora eles trocam de turno. Não dá para ficar muito tempo em pé. Mas era 6 horas, um senhor de 90 anos, 92 anos. Eu me lembro uma vez que ele acabou às 6 horas. Depois ele foi rezar com a gente. Reza da tarde, reza da noite. E depois ele ficou mais 6 horas dando um livro. 12 horas. Não é normal. Eu escutei, o secretário dele me falou, Rabino Leibel Groner, ele me falou que ele dava comida para o Rebbe 2 vezes por dia. O Rebbe ficava no quarto dele, trabalhando, estudando. E depois da reza da manhã, ele dava o almoço para o Rebbe, e de noite ele tirava o prato do almoço e colocava a janta. 2 vezes por dia. Isso depois que faleceu a esposa, ele ficou morando na sinagoga. Então, tinha um rabino que cozinhava para o Rebbe e outro rabino, que era o secretário, que dava comida. E ele me contou que por semanas a fio, ele colocava o prato do almoço, ia tirar o da janta, estava intacto. O Rebbe não tinha mexido. Aí ele, quando dava o da janta e ia tirar o do almoço, estava intacto. O Rebbe não mexeu. Semanas a fio. E só no Shabat o Rebbe comia um pouquinho. Comia um pouquinho do pão, da halá, um pouquinho do peixe, tomava o vinho e só. E sábado à noite ele comia um pouquinho de pão também. Por quê? Porque é mitzvah. Então ele fazia isso. Mas a comida mesmo, semanas a fio o Rebbe não comia. Então não é normal um senhor de 90 anos só comer uma vez por semana, e mesmo assim uma quantidade pequena, e ficar 6 horas de pé todo domingo, às vezes 12. É algo sobrenatural. Tinha uma época que era Sukkot. Sukkot é a festa das cabanas. Está escrito nos livros que um judeu deve dormir na Sukkah. O costume Chabad, por alguns motivos, de acordo com a Kabbalah, é não dormir na Sukkah. A gente dorme, nós dormimos em casa. Tem motivos, de acordo com a lei, de acordo com a Kabbalah, são costumes. O Rebbe, ele não queria dormir na Sukkah, porque o nosso costume é dormir fora. Mas ele também não queria dormir fora, porque no Shulchan Aruch está escrito para dormir na Sukkah. Então 8 dias ele ficava sem dormir. Resolvi o problema. Então isso não é uma coisa normal, não é uma coisa humana. Um ser humano não consegue isso, certo? Neurologicamente, eu perguntei para um neurologista uma vez quanto tempo a pessoa consegue ficar sem dormir. Ele falou 3 noites, 72 horas, não me lembro. Depois começa a entrar em curto-circuito, a pessoa desmaia, dorme, não consegue. Pode até morrer. Pode talvez morrer, né? Tortura que faz. Vai ficar acordado uma coisa sem dormir. Aham. Aqui o Rebbe, ele ficava espontaneamente, sem ser torturado, sem nada, 8 dias, 8 noites. Ele ficava na sua cadeira que construía nos jardins, lá não tinha cama, tinha só um livro, uma estante, uma escrivaninha dele, ele ficava estudando lá, o tempo inteiro. E de noite, enfim, a gente sabia que ele não dormia. Era algo assim impressionante. Então, a gente foi testemunho de uma pessoa que era um tzadik completo, certo? Que ele pegou e com certeza, como é que ele consegue isso tudo? Então pode ter também muitos fatores para que ele consiga fazer isso tudo.
a alma dele é uma alma especial, ele é um homem espiritual, enfim, pode ter muitas coisas. Mas uma coisa é certa, ele pegou a força que a alma animal tem para fazer coisas ruins e colocou essa força para coisas boas. Ele conseguiu canalizar essa energia para o lado positivo. É que nem, sabe, vocês veem, às vezes você pega um rapaz, ele vai pra balada. Aí ele fica sexta-noite, sábado-noite inteiro, quase não dorme. Tá se divertindo, tá não sei o que. Pega essa mesma pessoa, bota ele para estudar um pouquinho pro vestibular, ou fazer uma coisa que não é tão agradável para ele precisa estudar à noite. Aí quando vai chegar, sabe, 11h30, o cara já tá assim, dormindo. Por quê? Porque o animal não está interessado nisso, então ele, certo, ele fica cansado. É que nem às vezes a pessoa está trabalhando, está preocupada com os negócios, esqueceu de almoçar, olha no relógio, puxa 3 da tarde. Esqueceu de almoçar, não estava nem com fome. Mas naquele outro dia ele resolveu que ele tem que fazer jejum por algum motivo. Então quando é 11 da manhã já está morrendo de fome. Porque quando assim funciona, um animal é muito forte. Então quando você pega essa força e transfere ela para a santidade, aí é uma força muito grande. Vou contar uma história do Rebbe. Aliás, vamos ver uma coisa da Torá, uma outra prova. Moisés, quando subiu no Monte Sinai para receber as tábuas, para receber a Torá, então ele ficou 40 dias e 40 noites. Lá em cima não tem comida, não tem nada para beber. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Uma pessoa sobe no Monte Sinai, no meio do deserto, sem nada, ele morre. Mas ele desceu depois de 40 dias e 40 noites. No princípio ele não comeu nada. Os Salmos falam que ele comeu. Está escrito, Lechem Abirim Achal Ish. Um versículo que fala que o pão dos poderosos comeu o homem. Que homem que é esse? Que o Salmo se refere ao Moisés. Porque está escrito na Torá, o homem Moisés, mais humilde da face da terra. Então esse homem que o Salmo se refere é Moisés. E quem são esses poderosos? São os anjos. Então aqui acontece que o Moisés, ele comeu o pão dos anjos. Como assim pão dos anjos? Anjo não come nosso pão. Anjo tem algum outro alimento espiritual que eles se alimentam disso. Luz, não sei o que é. Então Moisés também comeu espiritualidade, luz, quando estava lá em cima, 40 dias e 40 noites. Então esse é um justo completo, eles já estão numa outra dimensão. Essa matéria para eles já é outra coisa, já é espiritualidade. Está escrito que esses justos, eles veem o mundo de uma maneira diferente. Nós quando olhamos o mundo, nós vemos matéria, e de vez em quando a gente sente um pouquinho de espiritualidade. Em momentos especiais, nós temos sentimentos especiais. Nos despertamos, na reza, coisa assim. Um justo é justamente ao contrário. Um justo, ele sente o tempo inteiro a espiritualidade do mundo, a energia que Deus cria o mundo a cada instante, e a matéria para ele é uma novidade. Ele tem que se concentrar para ver a matéria, vamos falar assim. Ele vê o espírito. Esse é um justo perfeito. Então, vou contar uma história do Rebbe para vocês. Que, certa vez, tinha um senhor, o Rebbe, ele tinha uma agenda muito fixa, organizada. Começava a reza às 10, olhava no relógio, quando dava 10 ele entrava. Não atrasava nunca um minuto, mas era extremamente pontual. Todos os compromissos dele. Começava a reunião com os alunos, com os Hassidim, 1h15, 1h15 ele estava entrando, mas era pontual. Sempre, todo o tempo inteiro. Um dia, o Rebbe chegou na sinagoga às 8h30, como era de costume. A reza começava às 10. Em vez dele começar os preparativos, como ele tinha sempre, o que ele fez? Ele saiu, andou algumas quadras, subiu num prédio comercial. Os Hassidim curiosos foram atrás, saber o que estava acontecendo. E ele ficou lá por uns 45 minutos, mais ou menos, depois desceu e voltou para a sinagoga, voltou ao sua, como é que chama? Sua rotina normal. Só que os Hassidim curiosos subiram lá em cima para ver o que aconteceu. E descobriram que o Rebbe foi dentista.
Ok, subiram no dentista. Perguntaram para o dentista, o nosso esteve aqui. O dentista falou, olha, vocês são alunos desse homem, eu preciso conversar com vocês, senta por favor. Porque esse homem aqui é um anjo, não é possível. Falaram, o que foi? Falaram, olha, como eu moro perto aqui da sinagoga de vocês, eu acompanhei vocês nas rezas, nas grandes festas, eu estava junto com vocês. E eu percebi a rotina do Rebbe, eu fiquei impressionado. Eu vi que esse homem, durante 8 dias, 8 noites, não dormiu. Eu falei, não é possível. No final desses 8 dias e 8 noites, era a festa Simchat Torah. Quando foi 1 da manhã, o Rebbe saiu para dançar com a Torá. Não é possível. Quando acabou isso, o Rebbe ficou distribuindo vinho até as 3 da manhã. Das 10 às 3 da manhã. Vinha gente dos Estados Unidos inteiro, pegava um avião às vezes, iam receber o vinho do Rebbe. Até as 3 da manhã, recebendo o vinho. E depois disso, nos outros 4 dias seguidos, depois disso, o Rebbe recebia as pessoas que vieram, os visitantes que vieram passar as festas lá nos Estados Unidos com ele, em entrevistas particulares. Cada um tinha alguns minutinhos. E nessas entrevistas particulares, o Rebbe começava às 10, 11 da noite. Terminava às 6 da manhã. Até às 6 da manhã. Numa dessas entrevistas, inclusive, o secretário acompanhava ele até a casa dele, às 6 da manhã, que era perto da sinagoga. Acompanhava o Rebbe. Ele perguntou para o Rebbe, Rebbe, o senhor estava tossindo muito. Eu fiz um chá para o senhor, no meio, e entre um homem e outro, ele tinha colocado o chá para o Rebbe tomar. O Rebbe estava tossindo. Ele falou, por que o senhor não tomou o chá? Aquele chá ia demorar um minutinho para o senhor tomar, e o senhor ia ficar melhor. Ele falou, olha, o chá que você me fez estava muito quente. E para tomar aquele chá não ia demorar um minutinho, ia demorar uns 6 minutos. E se tem gente esperando para conversar comigo até as 6 da manhã, eu posso me dar o luxo de tomar um chá que vai demorar 6 minutos? Ele falou. Então, o Rebbe ficou recebendo as pessoas até as 6 da manhã. E depois, no dia seguinte, o Rebbe foi no dentista. Aí o dentista falou, quando eu vi esse homem aqui, eu fiquei muito honrado que ele veio até meu escritório e tudo. E ele estava com algum problema no dente que tinha que ou extrair, ou não sei, estava com dor no dente. E quando eu vi aquilo, eu falei, não entendo. Um homem com um dente desse, ele devia estar acamado, gemendo de dor. Mas ele estava dançando, contente, rindo, recebendo as pessoas sem dormir. Eu falei, não é possível. Eu falei, isso aqui não é humano, isso aqui é um anjo de Deus, não é possível. Então isso é um tzadik completo, pessoal. Um tzadik completo é um homem que ele já transcendeu toda a matéria, ele pegou um animal e transformou em alma divina. É um homem muito, muito especial. Certo? Enfim, não só que ele cumpre todos os mandamentos ao pé da letra, isso aí nem se fala, tanto da Torá divina, Torá oral. É um homem totalmente anulado para Deus, que ele não tem jamais suas vontades próprias, certo? E é um homem, um profeta. Deus fala através desse homem. Então isso é o tzadik completo, ok? Então já temos a definição de um tzadik incompleto, já temos a definição de um tzadik completo. Vamos ver um pouquinho o que é intermediário, ok? Sim, Daniel. Não está diretamente relacionado com as definições, mas é que você falou de Yaakov, que ele estudou em Yeshiva 14 anos e tinha a Torá. Mas tem a Torá, Moisés ficou 40 Boa anos. pergunta. Qual a diferença da Torá quando está, se é que há uma diferença, não sei. Ok, a pergunta do Daniel é muito boa. É o seguinte, ele perguntou como é que Jacó, o patriarca Jacó, estudou Torá. Eu falei. Só que quem estudou a Torá foi Moisés. E Moisés veio depois do Jacó. Como é que estudou Torá se não tinham recebido? Ok? Pergunta muito boa. Alguém tem alguma sugestão de resposta ou não? Então é o seguinte, pessoal. A gente, quando falar da festa de Shavuot, podemos aprofundar mais. Mas o ponto é o seguinte. A Torá foi entregue a Moisés, mas ela existia antes, ela só não foi entregue. É escrito que Deus escreveu a Torá antes de criar o mundo. A Torá ela veio antes do mundo, mas já existia. Os patriarcas, eles eram profetas, então eles estudavam isso no plano espiritual, não no plano físico. Inclusive está escrito que eles fizeram todos as mitzvot, os preceitos da Torá, espiritualmente também. Ok? Então era um estudo, mas da maneira espiritual, lá em cima. Agora vamos então definir o
que é um Benoni, um intermediário? Então, intermediário é assim.